Alô, alô, maltinha, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E como vocês podem perceber já pelo início, vai ser um vídeo bem cozy, bem apenas chit-chat. Eu normalmente costumo guardar estes vídeos para o Patreon, mas hoje decidi fazer aqui um videozinho destes, também porque vocês também pediram e também porque lá está. Vamos falar sobre casamento, reflexões pós-casamento, o que é que eu fazia de diferente, o que é que eu iria manter, ahm, se tivesse que voltar a fazer exatamente a mesma coisa. Já passaram 2 meses desde que nos casámos. O nosso casamento, como vocês sabem, foi no dia, ou melhor, se vocês não sabem, já deviam saber porque eu meti no Insta. O nosso casamento foi no dia 16 de maio e houve muita coisa que correu bem, mas olhando para trás, houve algumas coisas, não muitas, mas algumas coisas que eu mudaria no meu casamento. E então, pronto, hoje vamos falar um bocadinho sobre isso. Se vocês são novos por aqui, sejam bem-vindos. O meu nome é Melanie. Por norma, eu trago conteúdo sobre livros, receitas, cozy vibes, cozy time, mas hoje então decidi que vim a fazer um pequeno vídeo, um pequeno chit-chat a falar sobre o nosso casamento. Eu também coloquei algumas questões, ou melhor, coloquei a caixinha para vocês colocarem questões que pudessem ter sobre o nosso casamento e também já lá vamos. Mas pronto, começando então pelo casamento, eu começando pelo dia, não é? Eu levantei-me, eram pá, aí 5 da manhã, porque às 5h30 ia a maquilhadora para a casa dos meus pais para começar o trabalho, porque ela basicamente ia maquilhar-me a mim, à minha mãe e à minha irmã, e depois a cabeleireira iria por volta das 7 menos um quarto, 7 da manhã, para começar então a fazer os nossos cabelos e ainda o da minha afilhada. E então pronto, foi um dia cheio de emoções, cheio de pessoas em casa, e sinceramente eu sei que fui das pessoas que tive menos pessoas em casa, e ainda bem, porque senão eu iria começar a entrar em pânico. Mas pronto, a minha maquilhagem foi uma maquilhagem muito simples. Eu vou colocando aqui algumas fotografias daquilo que eu vos vou falando, porque eu no meu dia a dia não uso maquilhagem, eu não uso maquilhagem quando é para sair de casa, eu apenas uso maquilhagem e é algo mesmo muito básico, tipo base, rímel e tá. Quando é algum casamento, algum batizado, algum evento mesmo muito importante, porque de resto eu não uso maquilhagem, não gosto, a minha cara não gosta de maquilhagem, eu faço bastante reação à maquilhagem e então pronto, acabo por não usar. E então eu no meu dia de casamento queria mesmo algo muito básico. A prova que eu fui fazer, eu fiz uma prova de maquilhagem que durou pá, aí 3 horas, 3 horas e tal, e cheguei ao final, eu gostava, mas havia alguma coisa que não estava bem. Depois cheguei a casa, o marido também disse que nem pareces tu, pronto, eu fui realmente analisando aquilo que não gostava e depois falei com a maquilhadora e ela disse que ah, tranquilo, podíamos mudar imensa coisa e acabámos por mudar mesmo muita coisa no final. A prova que eu fiz e a maquilhagem final foram completamente diferentes e eu adorei o resultado final. Eu vou colocar os links na descrição de tanto a maquilhadora como da cabeleireira. Não é que elas façam trabalhos muito fora da área de residência, mas se vocês forem do distrito de Aveiro ou aqui mais perto, podem sempre ir ver. Ahm, eu fui a primeira a ser maquilhada, toda a minha casa, ou melhor, toda a casa dos meus pais ainda estava a dormir, ainda estavam a dormir os meus pais, a minha irmã, a minha afilhada, estava toda a gente ainda a dormir. Eu fui a única que me levantei às 5 da manhã e, sinceramente, foi uma noite muito complicada para eu conseguir dormir. Eu estava super ansiosa, eu não conseguia adormecer, eu só estava a pensar, será que eu fiz isto e aquilo e será que aquilo vai correr bem e isto e aquilo?
estava mesmo muito, muito ansiosa, e depois pronto, às 5 da manhã acordei, com uma cara para morrer, estava com os olhos super inchados, estava tipo pior que sei lá eu o quê, e depois ainda por cima, no dia anterior ao casamento, eu fui, à minha cabeleireira mesmo, porque ela ia à casa, e então no dia anterior eu fui lá lavar o cabelo, começar, o penteado, e então eu tive que dormir com uma touca na cabeça que foi horrível, não ajudou em nada a eu conseguir dormir. E depois, pronto, eu fiquei com as marcas, sabem, aqui na testa da touca. Fiquei com as marcas da testa na testa da touca e pronto, felizmente ainda tive ali meia hora, elas começaram, a desaparecer e depois quando a maquilhadora começou realmente a trabalhar, pronto, já não havia grandes marcas da touca, mas pronto, eu estava com um bocado de receio, que as marcas não desaparecessem tão cedo. E então pronto, fui a primeira a ser maquilhada, fui a primeira, a arranjar o cabelo. Eu queria mesmo ser a primeira em tudo para me despachar, para depois ficar simplesmente nos meus pensamentos, sentada no sofá ou na cama e simplesmente a relaxar e soak in os meus sentimentos e tudo aquilo que aquele dia nos iria trazer, até que chegaram os fotógrafos. E aí eu posso vos dizer que foi uma das coisas que correu muito mal. Basicamente, aquilo que eu tinha falado com eles na reunião, aquilo que eu lhes tinha pedido que queria, porque eu queria fotografias completamente espontâneas em que eu não desse conta de que estava a ser fotografada, saiu-me tudo ao lado. Eles basicamente fizeram fotografias muito, muito, muito à moda antiga. Eu vejo algumas das minhas fotografias e lembro-me do álbum de fotografias do casamento da minha mãe, e não era nada disso que eu queria. Há fotografias em que eu estou mesmo tipo terrível, e as fotografias em que eu mais gosto, as fotografias que me transmitem mais emoção, são exatamente aquelas fotografias que eu queria e aquelas fotografias que foram tiradas espontâneas. E pronto, acho que foi mesmo a coisa que correu mesmo muito, muito, muito mal para mim, foi as fotografias, porque eu queria que eu não, por norma não gosto de tirar grandes fotografias, cada vez menos tiro fotografias só comigo. E então, pronto, algo que eu queria que não me criasse ansiedade e que não me trouxesse aquele sentimento de intrusão eram as fotografias, e foi exatamente isso que me criou mais ansiedade. Ahm, Depois nós também tínhamos o videógrafo e eu até achava que o videógrafo seria apenas para a cerimónia, até que, pronto, o videógrafo estava em casa, ah, e só para vocês verem o ridículo, ele foi-me filmar, eu ainda tipo completamente, eu não estava à toa porque já tinha a maquilhagem e já tinha o penteado feito, mas estava com o robe que diz Bride, porque ainda não me tinha vestido, porque ainda era muito cedo para me vestir, e estava simplesmente a comer, porque já não comia desde as 5 da manhã e eram para aí 10, e eu só queria comer em paz e sossego e o homem tipo veio-me gravar. Eu pensei assim, eu não estou num reality show, por favor, eu não estou num reality show. E então pronto, depois queriam que uma pessoa falasse tipo falei normal. Mas sabem quando vocês estão, tipo, a ser filmadas e, tipo, não vos sai nada para vocês falarem normal? Pronto, foi basicamente isso que aconteceu. O vídeo ainda nem sequer nos foi entregue, nós tivemos as fotografias porque fizemos mesmo muita, muita pressão e principalmente porque os convidados já tinham pago, algumas fotografias no dia do casamento, então fizemos mesmo muita pressão para termos as fotografias. O vídeo ainda nem sequer temos, já era suposto ter sido há 2 semanas, continuamos sem receber o vídeo, portanto vocês podem perceber que foi mesmo um trabalho mesmo muito, muito mau. Eu não vou colocar o link da fotógrafa e da equipa na descrição porque eu não quero que vocês saibam quem a pessoa é, porque pronto, também não quero propriamente estar a estragar o negócio da pessoa, mas não é para voltar a acontecer. Aquilo que eu tenho mesmo para vos dar de opinião é escolham alguém que realmente tenha vários trabalhos na internet,
e que façam mais vezes casamentos. Eu conhecia o trabalho da fotógrafa, mas era só à base de batizados, que são muito mais simples, e de fotografias, tipo, de sessões fotográficas, tipo da escola e cenas assim, sabem? E eu gostava do trabalho disso, mas é completamente diferente um trabalho de batizado e um trabalho de casamento, completamente diferente. E eu sei que é um dos serviços talvez mais caros que vocês vão pagar, mas acreditem que no final vale mesmo muito a pena se vocês tiverem um trabalho em condições, coisa que, pronto, eu de 1000 e tal fotografias acho que gosto tipo de 30. Eu nem sequer posso dizer que gosto de uma centena de fotografias, porque acho que não chegam mesmo a 100 fotografias que eu gosto. Vai ser mesmo muito complicado eu fazer um álbum, de fotografias para nós, porque, pronto, foi mesmo daquelas coisas que, enfim, eu gostei muito mais das fotografias que os convidados e a minha madrinha de casamento foi tirando ao longo do dia e foi com o meu telemóvel, do que propriamente as fotografias da fotógrafa que, pronto, hum, não me conquistou todo o trabalho. Portanto, é mesmo o primeiro grande conselho que eu tenho para vos dar é vejam bem o trabalho do fotógrafo e, assim, fotógrafos, que tirem só fotografias de batizado e sessões fotográficas na escola, por norma, não vai sair um grande trabalho no casamento. E façam fincapé naquilo que vocês querem, porque eu pensava que estava decidido e que estava mais do que decidido aquilo que nós queríamos, mas não. E mesmo no nosso casamento, chegou a um ponto em que eu tive que fazer mesmo fincapé para não tirar mais fotografias chatas que não ficaram nada de jeito, porque nós não estávamos mesmo a gostar. Eles estavam a ser mesmo muito, muito insistentes com fotografias que eram terríveis. E pronto, basicamente foi a parte do casamento que é para esquecer, é a situação dos fotógrafos e da videógrafa e tudo. É mesmo para esquecer, meter de lado. Temos fotografias muito bonitas que eu já fui partilhando no Instagram, mas pronto, de 1000 e tal fotografias, eu acho que partilhei para aí umas 10, 15 fotografias. E pronto, basicamente a fotógrafa foi para esquecer, super intrusivos, toda a gente se queixou exatamente do mesmo. E quando os fotógrafos, ou melhor, quando os convidados e as pessoas que estão a trabalhar connosco se queixam exatamente disso, que são pessoas insistentes, intrusivas e chatas, é porque realmente nós não fizemos um bom trabalho em escolher aqueles profissionais. Portanto, acho que é das coisas que 2 meses depois ainda me assombra são os fotógrafos e aquela equipa, mas pronto. Agora, falando de coisas boas, em termos de animação, nós escolhemos o MV Animações, acho que foi isso, a animação, e pronto, foi o Mauro que foi ao nosso casamento e foi maravilhoso, maravilhoso. Tivemos imensas atividades no nosso casamento. Ainda hoje as pessoas, a única coisa que têm a dizer do meu casamento é que tudo supera horas. A animação era brutal, toda a gente adorou o Mauro e a comida era excelente. Portanto, ah, também na realidade era isso que eu estava mais preocupada, era com a comida e com a animação, porque também a pessoa da animação tem que também ajudar a que o casamento seja um bocadinho mais interativo. Nós tivemos 2 joguinhos, nós tivemos um não, tivemos 3. Tivemos um cá fora nas entradas, que era o jogo da bomba, em que basicamente nós levámos uma garrafa de licor beirão e os homens, colocaram-se num círculo e então basicamente aquilo era obviamente tirámos a garrafa da caixa, mas basicamente, eles tinham que tirar, a caixa e tipo o jogo da batata quente, sabem? E quem deixasse cair a caixa ao chão perdia, saía, pronto, quem aguentasse mais tempo no jogo foi quem ganhou então a garrafa. Depois também tivemos o jogo das cuecas, em que basicamente os homens, outra vez, nós massacrámos um bocadinho os homens no nosso casamento, mas tem que ser, porque as mulheres também têm sempre algumas coisas, de atividades para fazer no casamento. E então, basicamente, o Mauro, que foi então o da animação, levou tangas de mulheres e que os homens tinham que meter nos tornozelos e sem as mãos tinham que basicamente trazer as cuecas dos tornozelos até ao sítio correto das cuecas. E então
Foi muito, muito engraçado. Ainda hoje as pessoas dizem a melhor animação, o melhor jogo foi mesmo o jogo das cuecas. Depois, para as mulheres, obviamente que foi então o atirar o ramo, e também o jogo das bolas, em que elas tinham umas fitas para apertar à cintura, uma caixa com bolas atrás e tinham que saltar e dançar e tudo até as bolas saírem todas. E tinham duas equipas, e então a equipa que conseguisse tirar as bolas mais rapidamente ganhava, e fizeram várias vezes o mesmo desafio, porque depois, imaginem, a equipa tinha 5 mulheres. E então, basicamente, a mulher que perdesse numa das equipas saía, e pronto, a equipa que ficava com mais mulheres e que conseguia tirar as bolas mais rápido foi a equipa que ganhou. Mas pronto, em termos de animação, muito, muito bom, aconselho vivamente. Em termos de valores, não pagámos assim nada de especial para aquilo que o Mauro acabou de fazer, e ele tem mil e uma atividades e animações. Eu vou deixar, aí sim o do Mauro, eu vou deixar também na descrição, se vocês quiserem ver. Ele é da zona de Oliveira das Meias, portanto faz bastantes trabalhos também na zona norte e também aqui na zona centro. Depois, o que é que eu vos posso dizer mais? O nosso casamento começou na igreja, e ao contrário do que há muitas pessoas que fazem, eu apenas coloquei a morada da igreja no convite. O que é normal é colocarem o nome da quinta, e eu não fiz isso, porque eu queria que toda a gente fosse virado ao início do nosso casamento, que era a igreja. E nós tivemos uns convidados maravilhosos, que alguns nem sequer ah, estão ligados à religião, estiveram dentro da igreja connosco. E isso para mim foi super especial, porque eu sei de casamentos em que as pessoas até podem marcar o ponto de encontro na igreja, mas depois eles vão para o café mais próximo, e os nossos convidados não, os nossos convidados estavam todos dentro da igreja e foi simplesmente maravilhoso. E eu voltaria a repetir, porque entrarmos na igreja e vermos que estão os convidados todos que nós queríamos ali connosco, a partilhar aquele momento connosco, mesmo que não seja um momento que eles idealizam para o casamento deles ou alguma vez idealizaram, eles estavam ali connosco, e para mim foi das coisas mais especiais. E depois eu pensei que ia ser daquelas noivas que não ia chorar. Eu estava à espera que fosse o noivo a chorar. E eu chorei baba e ranho, a partir do momento em que eu entro a porta da igreja para dentro e ouço a música que eu escolhi. Para mim foi o desabar das lágrimas. Eu chorei tanto, 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 mas pronto, também tem que ser, também tem que ser. Ahm, Pronto, depois, quinta maravilhosa, nós casámos na Quinta Cheira de Alecrim, em Águeda. Vimos várias quintas, mas aquela era a que trazia as vibes que eu queria. As vibes da natureza, toda a gente adorou a quinta. A quinta é mesmo, é uma quinta muito minimalista, mas muito, muito bonita, com imensas árvores à volta. Ahm, Claro que também tinha espaço com sol, mas aquela natureza toda, e eu acho que encaixava mesmo muito bem no nosso tema, porque o tema do nosso casamento foi basicamente música e livros. E eu acho que encaixava mesmo muito, muito bem no nosso tema. Voltaria claramente a repetir a experiência naquela quinta, hei de voltar àquela quinta fazer seja o que for, porque a comida era excelente, a quinta é maravilhosa, todo o staff é maravilhoso, portanto eu claramente que voltaria a repetir. Eu acho que nada na quinta, eu diria que mudaria, muito sinceramente, porque foi tudo maravilhoso, tudo mesmo. Em relação à decoração, pronto, eu não sei se tinha partilhado aqui com vocês, mas a maior parte da decoração fomos nós que fizemos, porque a única coisa que estava incluída na decoração da quinta era os centros de mesa, e os centros de mesa eu também tinha uma ideia daquilo que queria. Portanto, a única coisa que ficou incluída foi as flores do centro de mesa. Ahm, Portanto, e basicamente foi isso. O que é que eu mudaria, se calhar, em termos de decoração?
Eu acho que nada. Eu adorei a nossa decoração era muito simples, mas muito, muito maravilhosa. A decoração da mesa de bolo também não fomos nós que fizemos, mas também não foi a quinta, nem a pessoa que estava responsável pela decoração da quinta. Foi uma colega também da família que nos decorou isso. Também tem um negócio que eu vou deixar também na descrição. Eu penso que o nome da empresa se chama Sonho Meu, mas eu vou deixar o link na descrição. Elas fazem trabalhos para batizados, casamentos, festas de aniversário, etc. Gostei mesmo bastante da decoração que elas fizeram e eu não tive que me importar com mais nada a não ser enviar-lhes a ideia que tinha e elas fizeram o resto. Ahm, Pronto, o que é que correu mais mal, entre aspas, tirando os fotógrafos? Foi alguém nos ter roubado os nossos bonecos do topo do bolo. É assim, nós encomendámos, pops mesmo da Funko, em que, pronto, eles têm aquela cena do pop yourself e nós encomendámos. Foram caros que dói e alguém nos levou os bonecos. Aparentemente é tradição e um ano depois do casamento, se nós não descobrirmos quem é que foi a pessoa que levou os nossos bonequinhos, temos que pagar um almoço ou um jantar, e aparentemente é a tradição. Agora é assim, claramente que nós temos uns convidados que não se descaem, uns convidados que são excelentes a mentir, porque nós já confrontámos imensos convidados que nós achamos que seriam as pessoas ideais para isso, e até agora ainda não descobrimos. Portanto, claramente que vamos ter que pagar um almoço ou um jantar, portanto, se vocês estiverem para casar, ah, tenham cuidado que provavelmente os vossos bonequinhos do topo do bolo serão roubados. E eles eram tão, mas tão, mas tão bonitos. Estou ansiosa para ter os nossos bonequinhos em casa novamente, mas pronto, correu mal, mas correu bem ao mesmo tempo. Não houve nada que incendiasse, portanto, perfeito. O que é que eu vos posso dizer mais do nosso casamento? O nosso casamento foi algo bastante pequenino. Nós tínhamos, pai, 60 convidados, se tanto, e toda a gente me diz como é que tu conseguiste ter só 60 convidados no teu casamento, porque eu também quero um casamento pequeno, mas quando começo a fazer a lista chego sempre aos 100 convidados, ah, por muito que eu tente cortar nunca consigo descer dos 70 convidados. Para nós foi muito simples e é algo que eu não mudaria novamente. É que as pessoas que nós convidamos são as pessoas que estão lá para nós sempre. Nós não fomos atrás daquela cena do se convidas o tio A, tens que convidar o tio B, se convidas o primo C, tens que convidar o primo D. Isso no nosso casamento não existiu. Apenas queríamos as pessoas com quem nós queríamos mesmo dividir aquele dia, e não fazia sentido nós estarmos a convidar tios e primos e cenas só mesmo porque sim. Eu, se calhar, se fosse hoje, convidava outras pessoas em termos de amigos para mim, no meu casamento não mudaria de todo os amigos que eu convidei ou que nós convidámos, mas acho que pelo menos incluiria, mais 2 ou 3 pessoas, mas por outro lado também não me arrependo, porque na altura quando nós, entregámos os convites, eu e essas pessoas não estávamos no nível que estamos hoje, portanto, por um lado arrependo-me, por outro lado não me arrependo, mas eu acho que é mesmo muito importante que vocês, se estiverem a passar por isto, coloquem na vossa cabeça que apenas convidem quem vos faz sentido. Nós conseguimos falar e estar com todos os nossos convidados. Eu tenho pessoas que fizeram o casamento e me disseram: Eu não consegui estar nem com metade dos meus convidados, e isso para mim estava fora de questão. Eu, ao convidar as pessoas, é para estar com as pessoas, é para dividir aquele dia com as pessoas, e então apenas fazia sentido eu convidar pessoas que me faziam mesmo muito sentido estarem ali comigo, e pronto. E basicamente foi um casamento mesmo muito pequeno, a quinta era gigante e nós tínhamos meia dúzia de gatos pingados, como se costuma dizer, mas valeu mesmo muito, muito a pena. Não mudaria de todo os nossos convidados. Portanto, eu acho que na realidade não mudaria grande coisa no nosso casamento, a não ser, lá está, os fotógrafos e saber que eventualmente os nossos bonequinhos iam ser roubados. Mas pronto, agora
Vou aqui abrir as perguntas. Também não foram muitas perguntas que me foram fazendo, porque eu também fui respondendo a algumas questões e colocando também partilhando algumas coisas. Mas as questões que me foram colocadas, então, quanto gastaram no total do vosso casamento? É assim, eu não sei ao certo, eu vou colocar depois aqui o total ao certo, mas eu acho que, en incluindo a quinta, o catering, fotografia, hum, lua de mel, tudo, 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 eu acho, mas não meto as mãos no fogo, que foi cerca de 13, 14 mil talvez, mas eu depois coloco aqui o total a sério, porque nós usávamos sempre a aplicação casamentos.pt, foi tipo life changing, e eles lá têm a cena do orçamento, o que é que vocês já pagaram, o que é que vos falta pagar, podem colocar todos os vossos fornecedores, enviar avaliações no final do vosso casamento. Foi mesmo algo que fez muita, muita falta e tem tipo a checklist daquilo que vocês precisam das coisas mais urgentes. Portanto, se estiverem a se casar, usem, ou então se casarem no futuro, usem esta aplicação, porque vale mesmo muito, muito a pena. E eu penso que foi mais ou menos esse valor que nós gastámos com tudo. Depois, outra questão é: contrataram alguém para organizar o casamento? E aquilo que eu tenho para vos dizer é não. Nós fizemos tudo. Nós fizemos as decorações, nós fizemos os menus, nós fizemos os convites, nós fizemos tudo mesmo. Nós não tivemos ninguém que nos tratasse da organização do casamento. A única coisa que lá está, que já foge um bocado ao nosso controlo, é toda a cena da igreja, mas até aí nós escolhemos as leituras, escolhemos o grupo coral, que foi maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Também vou colocar o link na descrição deles. Ah, Portanto, nós acabámos mesmo por fazer o casamento à nossa medida, nós é que escolhemos tudo, não contratámos ninguém para organizar nada, nós é que fizemos tudo, ou melhor, eu é que fiz tudo, porque o maridão acabou por colocar a maior parte das coisas para a minha responsabilidade, mas isso, pronto, já é normal, os homens não querem saber. Mas pronto, foi mesmo algo que estava fora de questão, nós contratarmos alguém para organizar o nosso casamento, porque primeiro fica caro, segundo acho que não havia grande necessidade, porque nós lá está organizávamos bastante bem as coisas em casa, mas pronto, respondendo à questão, não, não contratámos ninguém para organizar o casamento. E depois outra pergunta que nos colocaram foi: como é que decidiram o destino da lua de mel? Muito simples. Nós tínhamos algumas cidades de sonho, mas havia dois destinos de sonho que nós queríamos muito, muito ir. O primeiro era Nova York, o segundo era Japão. E tendo em conta que nós tínhamos aqueles dias de férias, a licença do casamento, pensámos qual é que é o destino que nós mal podemos esperar para ir e que precisamos de muitos dias para ir. E então pronto, acabámos por escolher Nova Iorque, porque sempre foi um sonho meu, e do maridão irmos a Nova Iorque. E então pronto, foi assim que nós acabámos por escolher, o destino da nossa lua de mel, porque nem eu nem ele gostamos de praia, não achamos assim, não é não gostar, não achamos assim muita piada para estar uma semana apenas na praia sem fazer nada. Queríamos mesmo, ir a um sítio que fosse o nosso sítio de sonho e partilhar essas memórias em conjunto, e porque tão cedo não iríamos conseguir ir sequer a Nova Iorque, portanto. Eu sei que tão cedo também não vamos conseguir ir ao Japão, mas pronto, Nova Iorque foi mesmo aquela coisa que nós queríamos mesmo muito, muito, muito. Tratámos tudo com a agência Abreu, que foi espetacular connosco. Os preços muito mais competitivos. Ficámos no hotel CR7, Hotel Pestana CR7, exatamente, em Times Square. Em termos de qualidade-preço, valeu muito a pena. Mas pronto, eu acho que fiz o resumo do nosso casamento. Eu acho que acabei por falar das coisas mais importantes e das coisas
que mais me tocaram, mas pronto, se vocês tiverem alguma questão, podem-me sempre mandar mensagem, porque eu acabo sempre por vos responder diretamente. Mas pronto, estas são as pequenas reflexões que eu tenho para vos dar do casamento, como é que correu o nosso casamento. Eu já fui partilhando algumas coisas no Instagram sobre o nosso casamento também e também da lua de mel. Portanto, basicamente, para pequenas reflexões, e que já vai um vídeo de meia hora, do nosso casamento, é tudo aquilo que eu tenho para vos dizer. Eu espero que vocês tenham gostado. Não é sobre livros, mas pronto, eu espero que vocês tenham gostado na mesma de passar este tempinho comigo a falarmos um bocadinho sobre o casamento. E depois, entretanto, voltamos à nossa programação habitual de livros, cozy games, etc. Mas pronto, eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se gostaram, não se esqueçam de deixar o vosso like, de subscrever caso ainda não tenham subscrito. E já sabem, até ao próximo vídeo. Mantenham a vossa cabeça nas nuvens, os olhos no livrinho e vemo-nos muito, muito em breve.